Olá, professor! Olá, professora! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, em especial, nós tivemos um pedido de uma atividade que é para a matéria de português, tá? Foi solicitado para a gente uma atividade que falasse do assunto aí de análise comparativa de editoriais, de jornais impressos e também digitais, né? Era uma aula sobre para criar e desenvolver aquela habilidade, né, nos alunos, é, para que eles saibam uma, fazer uma análise, né, crítica sobre aquilo que eles estão lendo. Então essa atividade aqui é bem legal, uma atividade bem interessante, que ela vem falando aqui, estimulando, né, a reflexão sobre tipos de fatos noticiados e comentados. Então a gente fez aqui um apanhado bem sistemático, né, onde vai envolver essa reflexão, né, sobre o que eles estão lendo, sobre notícias, uma observação, um enfoque, né, das notícias e refletir sobre sua importância e avaliar, né, verificar se não é uma fake news, se não é algo fora da realidade ou se não é algo que é a meia verdade, né? É uma questão de levar nossos alunos mesmo a que eles possam estar refletindo sobre as informações dos veículos de comunicação, tá? É uma atividade aqui bem simples, tá? Mas eu vejo ela com uma profundidade bem interessante, então seria legal se você, professor de português, é um professor que está falando sobre esse assunto, se você fizesse uma análise dessa atividade e verificasse quão, quão importante ela pode ser para ser trabalhada na sala de aula. Ela está bem assim, passo a passo, está bem, assim, bem simplificada para o professor poder aplicá-la em sala de aula, tá? Então daqui você vai falando ali com os alunos, né, explica para os alunos o objetivo da atividade, que é desenvolver, né, a habilidade de analisar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais, refletir sobre as escolhas de notícias e o destaque dado à veracidade da informação, tá? Discuta brevemente sobre a importância da mídia na formação da opinião pública e a necessidade de sermos críticos em relação às informações que consumimos. Então, a atividade ela inicia com grupos, né? Grupos aí de 3 a 4 alunos, né? Após você fazer esse pequeno embasamento, essa pequena introdução com seus alunos, para levar eles, né, a fazer uma reflexão sobre isso. Com os alunos já em grupo, né, fornecer jornais impressos ou orientá-los, né, a acessar em sites de notícias digitais, que é o que mais se tem hoje. E eles vão ali escolher um jornal, o site, a notícia, né, para fazer a sua análise. Solicite que cada grupo identifique os principais editoriais presentes no veículo escolhido e anote. É bem dinâmica a atividade. Você vê que ela é bem dinâmica. Dá para trabalhar legal com os alunos, porque você pode fazer até ali uma roda de discussão sobre isso, sobre as notícias que foram separadas pelos grupos, né? Então depois eles vão analisar uma editoria, né, da sua escolha, né, notícias relacionadas. Peço que cada grupo selecione 2 notícias de diferentes editoriais e anote suas características principais. Promover discussão na sala, permitindo que cada grupo compartilhe, né? Então é aquilo que eu falei, deve fazer aquela roda de conversa com eles sobre a notícia que eles separaram. E aí, então, vamos começar com a reflexão, né? Estimular os alunos a refletirem sobre o tipo de fato que são noticiados e comentados nas diferentes editoriais. Questionar o motivo das escolhas feitas pelos veículos de comunicação, quanto ao que noticiar e o que não noticiar. E incentive a análise de destaque e enfoque dado às notícias e a discussão sobre sua relevância para a sociedade.
A avaliação ali da veracidade da informação, então, é um quinto passo. Então, foi assim a atividade. Nós começamos ali com uma introdução, uma exploração inicial, uma análise das editorias, uma reflexão e uma discussão em grupo sobre essas notícias e as edições, o foco que cada grupo de notícia tem, né? Uma avaliação da veracidade das informações, depois uma apresentação dos resultados e uma reflexão individual, uma discussão em grupo e a conclusão em uma síntese. E ali depois, no finalzinho, uma tarefinha para eles, que é que eles escolham uma notícia atual e realizem uma análise crítica aplicando os conceitos aprendidos na atividade, tá? Mas calma que cada uma dessas atividades a gente pegou e fez uma atividade própria para desenvolver cada um desses tópicos. Então, acho que isso que é o legal, né? Isso que faz a movimentação dos alunos, o que movimenta, que o professor vai dar aquele corpo para a aula, tá? Então, aqui essa atividade peço que eles escrevam um pequeno texto reflexivo sobre a notícia, destacando aspectos como a escolha do fato noticiado, o destaque dado, a fidedignidade da informação e sua própria opinião sobre o assunto. Depois de todos aqueles passos, né, vai finalizar a coisa. Então, esse é um resumo da atividade, tá, gente? Agora, aqui, na segunda parte do nosso da atividade, as atividades foram feitas assim, foi dado o destaque agora para cada uma dessas atividades, né? Então, lá na introdução, o que vai ser feito na introdução? Um debate sobre notícias. Então, divida a turma em grupos, está aqui, forneça aos grupos diferentes notícias de jornais ou sites. Peça aos grupos que debatam a notícia em relação à sua importância, relevância e possíveis vieses. Tá aí uma boa discussão ali, uma roda de conversa com os alunos sobre isso. Cada grupo deve apresentar um resumo do debate para a turma, destacando os pontos discutidos e as diferentes perspectivas, tá? Depois vai ter aquela exploração inicial, né, que é a identificação de editoriais, distribui jornais impressos, ou hoje, como é tudo digital, tem uma facilidade de você ter acesso, né, para ter uma quantidade maior, e o consumo mesmo, né, de notícia hoje parece ser na sua maioria digital, então nada melhor do que você. Aí você pode ver juntamente com a sua turma, mas nada, né, impede que o professor leve algumas notícias, leve alguns jornais, né, leve um jornal. Dentro do jornal tem várias notícias, né? De repente pode ser que seja uma coisa interessante, dependendo ali das condições da turma, se não tem acesso digital, não tem. Então, pode ser assim, um jornal ou uma revista, né? Aí vai fazer aquela análise das editorias. Então ele vai comparar as notícias. Então cada grupo deve escolher uma editoria específica para analisar. Os grupos devem selecionar duas notícias diferentes dentro da mesma editoria e analisar suas características principais. Cada grupo deve apresentar suas análises para a turma, destacando as semelhanças e diferenças entre as notícias selecionadas. Tá? Então, sempre em grupo, né, gente? Tá vendo ali? É sempre em grupo, que isso vai facilitar, né, na hora de fazer a discussão, porque você já vai ter o líder do grupo ali e tratando menos pessoas falando depois na finalização, né? A reflexão e a discussão, né, em grupo, né, análise de destaque e enfoque das notícias. Os grupos devem discutir e refletir sobre o destaque e o enfoque dado às notícias escolhidas. Cada grupo deve apresentar suas reflexões para a turma, levantando questionamentos sobre a relevância do destaque dado e as possíveis influências da opinião pública. Bem legal, gente. Então aqui você tem um passo a passo de cada uma daquelas atividades que foram propostas primeiramente. No final aqui, você já vai ter aqui uma apresentação de resultados, né? Painéis de resultados.
Cada grupo deve criar um painel que apresente os resultados da sua análise da fidedignidade da informação. Os grupos devem destacar as principais descobertas, incluindo elementos como fonte confiáveis, verificação de fatos e possíveis vieses. Os painéis devem ser expostos em sala de aula e os grupos devem fazer uma breve apresentação para a turma. É um momento bem legal, tá, gente? Isso pode ser feito e depois repassado para o restante da escola, até para outras turmas. Não é uma forma do aluno estar desenvolvendo aí realmente essa habilidade de fazer uma análise mais criteriosa das notícias que ele consome. Discussão em grupo e síntese, né? Uma roda de discussão, dividindo a turma em grupos, né? Algumas reflexões ali. No finalzinho ali, uma conclusão e uma síntese, linha do tempo. Peça aos grupos que elaborem linhas do tempo, que resumam as principais etapas e conceitos discutidos ao longo da atividade. Cada grupo deve apresentar sua linha do tempo para a turma, destacando os pontos-chave e as relações entre as etapas, tá? Então aqui tem tem a tarefinha que é opcional, mas eu recomendo realmente que seja feito, né? Que é a produção de um texto reflexivo. Peço aos alunos que escolham uma notícia atual e escrevam um texto reflexivo sobre ela, aplicando os conceitos aprendidos na atividade, né? Que a gente viu anteriormente. Então todo o processo que foi a gente dividiu praticamente em 10 pontos, 10 itens, né? Essa atividade. Cada item sendo ali analisado passo a passo, tá? Tem algumas orientaçõezinhas aqui também, que seria importante que o professor desse uma observada, tá? Aqui eu fiz foi feito deixa eu tentar diminuir aqui. É uma tabela, desculpe, peraí, gente, deixa só eu, aqui, pronto. Agora deixa eu encontrar aqui. Nós fizemos uma tabela com uma descrição aqui das atividades, da etapa das atividades, tá vendo? Uma quantidade de aula, habilidades e as competências da BNCC que vão estar sendo trabalhado, tá? A avaliação também tem aqui alguns itens que você pode utilizar para você fazer a sua avaliação, tá? E o resumo da aprendizagem aqui dos alunos, o que está se esperando que eles aprendam com essa atividade, tá? E aqui embaixo foi feito uma rúbrica para avaliação mesmo, né? Se o professor quiser realmente ali fazer dessa atividade como se fosse uma atividade avaliativa mesmo, avaliar mesmo o aluno, tá? Uma rúbrica. E aqui tá aqui todos os critérios de cada uma das atividades aqui. O critério que está sendo avaliado, tá? E aqui o professor então faz a sua pontuação para cada um dos grupos ou cada aluno, né? Como foi feita toda a atividade em grupo, então, né, fazer uma análise aqui de nota para o grupo, tá? Mas nada impede aí o professor de fazer a sua análise. Ok, gente, então essa é a atividade aqui, deixei, tá prontinho aqui o PDF, ele vai estar disposto aqui, vai estar aqui nos comentários, eu vou deixar ali o link para você poder baixar. Agradeço aí a solicitação. Achei interessante, né, desenvolver essa atividade, sendo uma atividade de português, né? Lembrando que não é o nosso foco, né? O nosso foco é matemática, mas né, nada impede que a gente pegue e faça uma atividade para vocês aqui. Se houver o pedido, né? Algum professor que fizer algum pedido de alguma atividade, a gente pode desenvolver para vocês sem nenhum problema, tá? Como eu falo para vocês, é um prazer enorme montar essas atividades, é estimulante, ela é um desafio, tá? E a gente gosta, acho que todo professor gosta de estar sempre aprendendo, né, gente? E aí eu aprendi mais uma aqui, aqui do pessoal do nosso canal, os nossos colaboradores com certeza aprenderam bastante aqui, desenvolvendo essa atividade de português, né, como foi solicitado por um dos nossos
um dos nossos do pessoal que acompanha aí o nosso canal. Por isso, gente, eu peço para você que você dê seu like aí no nosso vídeo, para que esse vídeo possa ser recomendado, né, para mais pessoas. Que você recomende aí para o pessoal da sua escola. Pô, vai nos ajudar bastante, né? Se você recomenda, de repente pode ajudar algum professor. É uma atividade aqui interessante, pronta. O professor pode pegar, ele vai ter que dar uma lida aqui nessa atividade para se apropriar, se apropriar dela, né? Para poder estar discutindo com seus alunos. E isso pode ajudar muitos professores. Fora as atividades que a gente já tem de matemática, dos nossos vídeos anteriores aí, que está no nosso canal, ainda disponível aí para vocês. Você possa divulgar, que você possa levar para sua escola, deixar que cada professor possa dar uma olhada e verificar se isso aí não é interessante para ele. Ok, gente? Eu agradeço. Esse é o nosso vídeo esse vídeo que nós preparamos, né? É um vídeo especial, é um vídeo diferente do que nós temos feito, mas nós vamos estar aí colocando mais alguns vídeos durante o decorrer dessa semana. Então eu peço que você, além de dar o like aí, você faça sua inscrição e aperte o sininho para você ter as nossas qualquer novidade, você ser avisado que vai estar disponível para você aí. Ok? Gente, obrigado. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Tchau, tchau.